Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente conosco através da Rádio Trianon 740M, da tvexito.com.br. Olha, eu quero te fazer um convite para você que nos acompanha aí de meio-dia a 1h, que pode e deve participar conosco ao vivo através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. E também por e-mail liliane@tvexito.com.br. liliane@tvexito.com.br. Muito bem, muitos assuntos que iremos tratar hoje aqui. Rayala, o TP está desligado, me ajude aí. Nós vamos falar tudo que diz respeito ao seu dia a dia, porque, afinal de contas, você participa aqui conosco, como eu já fiz o convite, e também, não é, por ser pela internet, você pode assistir a esse e outros programas já realizados, é isso mesmo. Acesse o site tvexito.com.br. Lembrando ainda que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito. É de graça. Para qualquer tipo de plataforma, você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito, tá bom? De graça, portanto, e eu quero saudar a todos vocês e também os nossos amigos participantes da mesa, como meu querido deputado federal Roberto Freire, ele que é presidente nacional do PPS. Como vai? Tudo bem, deputado? Tudo bem. Alegria recebê-lo aqui, viu? Satisfação nossa. Também conosco, ele que é delegado de polícia, doutor Alexandre Sampaio Zakir. Como vai? Tudo ótimo, Liliane. Obrigado pelo convite novamente. Um prazer estar aqui, poder participar desse debate tão intenso que você sempre proporciona. Muito bom. Conosco também ele que é educador financeiro, Mauro Calil. Como vai, Mauro? Prazer enorme estar mais uma vez aqui, Liliane, com vocês, com os convidados. Sempre um grande e enriquecedor prazer. E a cadeira que está vazia, que nós estamos esperando aí o nosso querido Marco Vinícius Petreluzzi, viu? Olha, gente, a presidente Dilma Rousseff prepara um grande evento para comemorar a assinatura do contrato do pré-sal. O Planalto diz que o leilão atingiu sucesso, mesmo com um único concorrente, e quer recuperar, assim, a confiança dos investidores internacionais. Para o deputado Roberto Freire, o leilão não existiu, mas sim a privatização do campo de Libra. Meu querido deputado federal Roberto Freire, seu comentário. Olha, primeiro, você assistir é uma pantomima. É. Porque todo mundo sabe que leilão significa lances que são ofertados por um determinado bem. No caso ali, a exploração de um campo de petróleo, e o governo, no início, nesse sistema de partilha, imaginava ter mais ou menos 40 grandes empresas internacionais participando desse leilão. Isso, no final, reduziu-se para 11 e, pior, ficou apenas reduzido a uma única concorrente. Um consórcio que foi formado pela Petrobras, que ampliou a sua participação no contrato de partilha exatamente para viabilizar, porque não iria existir leilão. Como não existiu, apenas um concorrente. Portanto, não teve aquilo que é fundamental nesse processo, que lá atrás, quando no período do regime de concessão, você teve uma intensa participação e grandes investimentos internacionais na área do petróleo. O pré-sal é o primeiro grande leilão e, olha, foi um fiasco. E não adianta a Dilma ficar dizendo que foi um sucesso. E tem um grave problema, é a desfaçatez e o cinismo do PT, em que a presidente Dilma também dessa participa, querendo agora dizer que não foi privatização, até para justificar todo um discurso anterior, antiprivatista, contra a privatização, que o PT, que Lula e que Dilma também exercem. O Brasil não privatiza com o PT, quando o que vem fazendo, e o grave, vem fazendo mal, é exatamente privatizar, com outro nome, com o nome que queira dar. Então, nesse sentido, há uma crítica, e uma crítica que precisa ser aprofundada. Esse sistema de partilha, e eu posso falar, até porque nós do PPS votamos a favor desse sistema de partilha, mas o fato concreto é que a vida mostrou que não é o melhor caminho. Com esse sistema de partilha, nós não vamos ter investimentos maiores de empresas estrangeiras, até porque ficam muito vinculadas a uma participação excessiva
da Petrobras. Então, e que tem uma estatal que determina quase como uma ação privilegiada de determinar e vetar algumas ações da empresa, da concessionária, daquela que contratou a partilha. Talvez tenha que se voltar ao sistema de concessão. E com uma preocupação, é que o mundo está discutindo novas fontes de energia e nós estamos aí na velha e tradicional energia que não é renovável. Muito bem, doutor Zaki. Fica difícil fazer qualquer reparo depois de ouvir um professor aqui falar, né? Mas só pegando o gancho bem no final do que o deputado Roberto Freire teve a oportunidade de mencionar, que é esse caminho para o qual se caminha a humanidade, né? Essa tendência, essa direção, que é justamente de incentivar e buscar cada vez mais esses combustíveis que não são derivados do petróleo, que não são os combustíveis fósseis, o combustível verde, né? Engraçado, o que me deixa incomodado no governo hoje é a falta de coerência dele, é a falta de planejamento e de se seguir esse planejamento. Por exemplo, criticaram barbaridade de privatização e hoje o que aconteceu foi uma privatização. Pode querer botar outro nome, mas o que aconteceu foi uma privatização. No começo diziam que vamos incentivar os combustíveis ecológicos e hoje se abandonou completamente isso. Por quê? Porque descobriram o campo de Libra, porque descobriram uma riqueza muito grande de combustíveis fósseis. Gente, aonde está a coerência desse governo? É isso que me incomoda. Porque na minha função, enquanto profissional, o Alexandre tem que ser coerente no que ele faz. Porque se eu não for coerente, eu respondo a duras penas isso para a sociedade. E hoje, a minha expectativa é que a sociedade consiga, em função de programas como o teu, Liliane, aprofundar, começar a se esclarecer e entender o que realmente tem sido proposto e o que realmente tem se seguido como sendo planejamento de governo, que é o que está faltando para a gente. Mauro Calil. Eu concordo em parte. Não existe modelo perfeito, né? Para ser bem sincero, eu preferia realmente o modelo de concessão. Quando veio esse modelo de partilha, eu lamentei um pouco. Apesar de ser fã, saber da sua posição lá atrás. O partido votou. Eu não votei, não, porque naquela oportunidade eu não estava como deputado. Ok, não, mas enfim, a posição. Mas o partido votou, nós votamos. E, okay, portanto, eu assumo a posição da bancada, claro. E eu acho que a concessão é importante. O que ocorre hoje em dia, isso era um ato muito importante para o Brasil para se mostrar como um campo de investimento estrangeiro. Tá? É muito bom que venha um investimento estrangeiro, não é ruim. Né? Nós temos lá na Academia do Dinheiro um exemplo que a gente fala de uma cidade onde todos estão endividados e alguém vai se hospedar num hotel e a conta é exatamente do tamanho da dívida de cada uma das pessoas. E esse ingresso de dinheiro resolve o problema de toda uma sociedade. Tá? Agora, quando você tem um governo que muda muito de opinião, quando você não tem um planejamento, fica muito difícil para o investidor estrangeiro falar assim, eu vou colocar dinheiro lá, eu vou investir, eu vou trazer empregos. Tá? E isso é ruim para a sociedade como um todo, porque quem investe mais em um funcionário são as multinacionais, a verdade é essa. Quem treina mais, quem paga melhores salários, quem garante todos os benefícios, quem paga todos os impostos à risca, via de regra são as multinacionais, né? Porque elas têm a auditoria fiscal, obviamente, mas tem a auditoria externa, interna, etc. Tá? Então, o investimento estrangeiro, mais do que simplesmente o dinheiro, é um modelo para a sociedade. E no caso, quer dizer, como nem tudo é ruim, hoje de manhã, né, todo mundo sabe que eu trabalho bastante com Bolsa de Valores, as ações da Petrobras estavam subindo 4%. Né? Então, existe uma resposta, obviamente, em Bolsa, porque ela ganhou aquilo e isso vai se refletir no preço de ações. Ou será que é porque estava extremamente desvalorizada em função de uma má gestão que aconteceu, de uma má comunicação? Não é só isso, porque eu lembro de ação da Petrobras a 40 e tantos reais. Eu lembro disso. E agora hoje foi logo no anúncio do pré-sal, por sinal. Né? Hoje você não tem isso. Então, o que eu vejo na tua fala é o reflexo do que tem acontecido hoje na gestão desse país. É insegurança. Isso eu concordo. Para que o investidor possa vir com tranquilidade e trazer o seu dinheiro para cá. Muito bem, você pode e deve participar conosco também, porque, afinal de contas, não é, o programa dá essa abertura para que você opine sobre os principais assuntos.
11, se você estiver nos acompanhando de meio-dia até a 1, 11 é o telefone do ouvinte, porque é São Paulo, 5081-3782. E também por e-mail, liliane@tvexito.com.br. O economista norte-americano Robert Shiller alertou sobre a possibilidade de uma bolha imobiliária no Brasil. Segundo ele, os preços vêm dobrando anualmente e as pessoas estão tomando empréstimos para comprar imóveis, podendo gerar um colapso repentino. Para o educador, que está aqui conosco, Mauro Calil, vários outros fatores econômicos impedem que o país corra esse risco. Então, nós temos o ponto e o contraponto. Explica para nós, Mauro. Existem algumas coisas que a gente deve tomar em consideração. Primeiro, que o modelo de financiamento imobiliário no Brasil não é o de hipoteca como é nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem o modelo de alienação fiduciária, como ocorre com os carros, tá? Então, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Basicamente, a grosso modo, foi o seguinte: o meu imóvel já não vale o que a minha dívida vale. Então, eu entrego o imóvel de novo para o banco, zero a minha dívida, porque é a garantia final do imóvel, tá? Isso não existe no Brasil. Você tem uma alienação fiduciária como é feita com os carros. Então, quer dizer, se o teu imóvel está valendo menos do que sua dívida, como um carro vale menos do que a dívida contraída, você não consegue entregar o carro de novo para a financeira e zerar a dívida. Tá? E a questão de bolha, nós precisamos entender que uma bolha ela se forma e ela tem duas características. Tá? A primeira é que a gente sabe onde ela termina. Não pense na bolha como uma bolha de sabão, pense numa bolha como uma bolha da piscina, né? Que quando chega na superfície, ela acaba. Então, a gente não tem esse horizonte. Tá? E o segundo é que um único fator é que forma a bolha, ou seja, a pressão sobre o ar que está ali. No caso do mercado imobiliário brasileiro, nós não temos somente um único fator. Nós temos um déficit de moradia da ordem de 20 milhões de moradias, nós temos o aumento do teto do sistema financeiro de habitação, que agora foi para R$500 mil, se eu não me engano. Nós temos a própria ansiedade das pessoas em melhorar de vida, em mudar para uma casa melhor, etc., e N outros fatores. Tá? Bom, então, não é um único fator. O que ocorre é que, primeiro, os imóveis não estão se valorizando 100% ao ano. Isso, obviamente, não é verdade. A gente teve isso, saiu um dado na Folha de São Paulo, se eu não me engano, na semana passada. No Rio de Janeiro, num espaço de 5 anos, os imóveis se valorizaram coisa de 200%, em média, e em São Paulo, 164% em média, tá? Em 5 anos. Ok. O que ocorre é que existem áreas onde vai haver uma valorização muito grande e outras áreas onde vai haver uma desvalorização. Todo mundo acredita que imóvel só valoriza. Basta ir ao centro das grandes cidades do Brasil que a gente vê degradação imobiliária, imóveis desvalorizados, etc. E outras coisas mais, né? Por exemplo, agora aumenta o IPTU, né? Aqui na cidade de São Paulo. Poxa, o apetite por novos imóveis cai, então essa valorização tem um refresco. Tá? Agora, isso não quer dizer desvalorização ou bolha. Muito bem. O senhor está com um ar de dúvida? Olha, se formos analisar bolha como o sistema norte-americano, evidentemente que são distintas as realidades. Aqui nós não temos essa hipoteca, que lá nos Estados Unidos era uma hipoteca, uma segunda, e em alguns lugares foi até uma terceira. Um absurdo completo, né? Mas lá fizeram e assumiram. Né? O sistema norte-americano permitiu. No Brasil não tem isso, não tem um sistema de hipoteca, não tem uma segunda hipoteca no imóvel. Então, a bolha não vai ser tal como foi nos Estados Unidos. Mas é evidente que aqui no Brasil houve uma supervalorização e aqueles que adquiriram imóveis estão hoje um pouco estrangulados. Né? Porque a desvalorização existe. Né? Não adianta ficar imaginando que nós tivemos e vamos continuar tendo valorização do imóvel. Quem se endividou está tendo dificuldade em pagar, até porque nós continuamos tendo a mais alta taxa de juros do mundo e isso repercute nas taxas de juros dos financiamentos normais que existem na economia. E isso está gerando problemas e problemas graves em alguns setores. E nós não vamos resolver o problema da economia brasileira achando que tudo vai bem. Né? É claro que quem trata com dinheiro não vai dizer que a situação é difícil.
Até porque pode complicar a própria atividade. A mesma coisa que procurar incorporador, corretor, para falar que se existe alguma crise, nenhum deles vai dizer. Né? Senão, piora ainda mais a situação. Mas o fato concreto é que nós estamos enfrentando uma crise. Se vai ser a bolha norte-americana, não vai, mas que vai haver um problema, e um problema grave, vai. Já está havendo, inclusive, naqueles financiamentos para os de menor renda. Programa, inclusive, subsidiado pelo governo, que é Minha Casa Minha Vida. Não vamos ficar imaginando que nós não estamos enfrentando crise. E essa crise é mais grave ainda, porque temos um governo profundamente incompetente. Muito bem, doutor Zaki. O que eu me assusto é de ver o quanto as pessoas se endividaram, o quanto as pessoas criaram expectativa em promessas de estabilidade, de crescimento e foram aos bancos. Tudo bem, não fizeram no modelo norte-americano, só que a gente fica ouvindo aqui ainda um economista norte-americano querer dar pitaco sobre a nossa história. Né? Como tem gente de fora querendo falar sobre o que nós devemos fazer? Eu fico chateado de ver isso. Agora, os nossos problemas aqui, também eu vou ser muito franco, Liliane, não precisa ser nenhum gênio, nenhum especialista para ver que o país está numa situação complicada. Está complicada por quê? Porque você vai e financia, tudo bem, não é hipoteca, não é isso, não é aquele outro, mas você financia e faz um planejamento de longo prazo e o juro vai comendo o teu capital, comendo o teu dinheiro, o financiamento se transforma numa insanidade. Uma bolha, e você pode acredita, chamar. A nossa bolha. A nossa bolha. Não é a bolha americana, mas é a nossa bolha. É uma bolha familiar. Nós não temos bolha imobiliária, nós temos bolha de juro. Nós temos bolha de governo. Só pode ser isso, né? Então, o endividamento da família está aí, é exemplo. E a família começa a ter que deslocar receita, dinheiro de outras atividades, onde você acaba enriquecendo o seu conhecimento, estimulando outras coisas e vivendo com um pouco mais de qualidade para ter que pagar juro de financiamento. O que não é justo com uma sociedade. O que não é justo com uma sociedade que já recolhe fortunas em imposto. O que não é justo com uma sociedade que doa-se tanto e tem tão pouco de contrapartida. E aí, mano? Não, isso é verdade. Há 2 anos eu escrevi um artigo e que me surgiu esse artigo quando eu fui visitar um amigo de infância. Né? Ele me viu na televisão, etc. e tal, me ligou, me encontrou pelo Facebook. Vamos conversar e tal. E eu fui na casa dele que ele tinha construído. Eu reparei que a casa dele não tinha vidros. Né? Quer dizer, tinha janelas, mas as janelas não tinham sido colocadas. A casa era novinha. E eu falei para ele, poxa, mas você não colocou vidro na janela? Ele falou, cara, você está louco, o vidraceiro me divide no máximo 3 vezes. Né? Então, eu vou pagar as minhas contas. E aí eu escrevi o artigo falando disso, né? Que a vida do brasileiro estava parcelada. Né? Só que a inflação, na parte que não tem parcelamento, que não está em parcelas fixas, estava agindo. Né? Então, uma família aí que tem uma renda familiar de R$5.000, que tem R$2.000 em parcelas fixas e R$3.000 livres, aqueles R$3.000, você tem, em 2 anos, quase 15% de inflação no juros sobre juros. Então, você acaba tendo mais R$450 daqui a 2 anos só de inflação para manter a qualidade. Ou seja, você vai ficar devendo coisa de 10%, 9% do orçamento familiar para cobrir, para poder colocar feijão na mesa. Aí, Calil, você me perdoa. Não tem ninguém nessa mesa aqui mais otimista que eu, e a Liliane já brigou muitas vezes comigo por causa de otimismo. Isso é verdade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Isso não é para se preocupar? Não, isso não muito... é uma bolha? Isso não é na um verdade, eu até conversei aqui com algumas pessoas. Quando a sociedade foi para a rua, os jovens, não tão jovens, etc., foram para a rua, eu estava falando, olha, isso daí, quando você... E muitas pessoas falaram a mesma coisa, obviamente não fui só eu. Quando você vê uma sociedade, a classe média indo para a rua, você tem que se preocupar, porque o que está doendo é o bolso. Né? Isso gera mudança. A popularidade caiu, etc. e tal. Agora, o governo, né, esse governo, ele tem uma estratégia política populista de manter uma base eleitoral bastante grande. Né? Convenhamos que isso é verdade. Então, essa mudança eu não vejo em curto prazo, não. Tá? Você tem coisa de 50 milhões de pessoas no Brasil dentro do programa Bolsa Família. Isso é uma base eleitoral gigantesca. Né? Então, eu não vejo perspectiva de mudança de governo. Eu acredito se a gente conseguir passar para a população o que está acontecendo de verdade. Deixa eu, duas questões. Você colocou uma interessante Deputado Roberto Freire. Desse seu amigo que não colocou os vidros na casa. Mas isso foi uma opção dele. O problema é que
tem aqueles que são do programa Minha Casa Minha Vida que receberam casa sem porta. E não foi escolha deles, foi do governo. Isso. Olha, em Uberlândia, inclusive o Ministério Público Federal está acionando o governo, que isso é um absurdo. E não foram poucas casas, não, foram quantidades razoáveis, mais de 2.000 casas que foram entregues dessa forma, não por escolha do proprietário, mas por determinação de um programa mal feito. Pois não. Mas a outra é de que ele falou aí, disse, olha, eu acho que é verdade, esse governo fez uma escolha, desde Lula, por um populismo e uma base eleitoral que esse programa assistencialista da chamada Bolsa Família cria. Não podemos fugir disso. Mas isso tem tempo. Isso não é infinito. Eu já vivi em outros momentos, por exemplo, o regime militar criou o Fundo Rural, que teve um impacto mais ou menos assemelhado. Eles não perdiam eleição nunca, e era uma ditadura que tinha eleição. Um caso meio inédito, bem brasileiro, jabuticaba. Mas eu sei que tínhamos eleição e eles não perdiam. E não perdiam no interior fundamentalmente com isso. Quando é que a gente começou a ver que o governo iria perder? E chegou a perder e daí iniciou uma transição que chegamos de volta à democracia. Conseguimos derrotar o regime. Foi quando começou a perder nas grandes cidades. Este governo não ganha em grande cidade. Não ganha no Brasil mais desenvolvido, em eleições presidenciais. Esse é um dado importante e que eu acho que de 2014 está talvez chegando ao seu ponto final. Essa presidente Dilma, por exemplo, tem uma fragilidade muito grande. Ninguém que vá disputar reeleição com 39%, 40% de intenção de votos hoje e um governo com avaliação de 37 pontos percentuais, como é o governo dela, é evidentemente que qualquer candidato à reeleição é considerado frágil. Ninguém está falando isso, mas o fato concreto é que é de uma fragilidade evidente. Tanto é verdade que ganha por pouco, não tem mais de 50% de intenção de voto. A avaliação do governo é abaixo de 40%, e isso é evidente, coloca até para nós da oposição um certo problema. Será que ela vai ser candidata mesmo? Muito bem, Mauro, a minha pergunta é a seguinte, é um governo que estimula muito, inclusive baixando alguns tributos, o consumo. E a pergunta que eu faço é, sim, eu vou pagar em mais vezes, mas vai vencer o dia para pagamento. Sim. E as pessoas acham que isso não vai acontecer, né? Começa a pagar lá para frente, etc. E esse é o grande problema. Dentro do orçamento familiar, né, que é a nossa especialidade, nós temos, vamos lá, 2 grandes grupos de conta. As contas parceladas em parcelas fixas e as contas que não são parceladas, as contas de consumo. Então, quer dizer, apesar de você ter conta de luz todo mês, isso não é uma parcela fixa. Você não sabe qual é a conta de luz do próximo mês, será maior ou menor. E um ponto importante que eu vejo desse governo é agir pontualmente. Né? Vamos segurar o preço do combustível, vamos reduzir os impostos na tarifa de energia elétrica para cair a conta de luz. Essa política que se fez muito lá na época da ditadura militar, ela é deplorável do ponto de vista econômico. Né? Não existe isso. Né? Você tem que estimular o aumento de oferta para que o preço naturalmente caia dentro do mercado. Né? E não o contrário, né? Vou reduzir imposto aqui, aí eu estimulo ali e tal. Estimular a economia no Brasil é muito simples, basta reduzir impostos mesmo, porque a gente tem uma carga tributária muito grande que a partir do momento que você reduz o imposto, o produto final fica mais barato, portanto as pessoas consomem e você mantém pelo menos o emprego. Agora, quem que paga? Paga o governo, né? Que já administra mal e com escassez de dinheiro fica faltando caixa no governo. Aí, 2, 3 passos mais para frente, vai precisar emitir títulos, liberar dinheiro, etc., o que gera inflação. Então, mais uma vez o que o Alexandre falou, essa falta de planejamento, de coerência, de comprometimento com um plano, todos nós pagamos por isso. E fica mais claro e assustador imaginar que a política que tem sido executada hoje é quase que a mesma que se acontecia na época da ditadura. Quase. Isso me assusta. Isso me assusta. Mas onde está Mas tinha uma grande diferença.
eu não costumo falar bem do regime militar da ditadura, mesmo quando ele ia bem. E nesse período, por exemplo, você teve um aspecto que foi importante. Você teve maciços investimentos em termos de infraestrutura. Mas hoje não temos. Hoje não temos. E o que é agravante em tudo, porque se você não tem produção e fica inventando que tem pleno emprego, tem não sei o quê, não, a economia não cresce. É um cresceu crescimento de não forma sustentável, medíocre. né? Pois bem, e isto não dá nenhuma perspectiva de futuro. É só crise. Isso, Roberto, a gente quase chegou nos 5%, ficamos em torno de 5,5% de desemprego no Brasil. Agora o desemprego está aumentando mas olha, vocês vão ver depois do carnaval, porque termina deixa eu te lembrar uma coisa. Vem aí os empregos de final de ano, termina o carnaval. Vai subir o desemprego. Mas olha, esse desemprego, esse pleno emprego, ou a taxa de desemprego baixa, isso é camuflado. É simples. Toda a estatística do chamado desemprego é aquele que busca emprego num período de 6 semanas. Você analisa o desemprego num país por aqueles que buscam emprego. Permanente. Claro, que buscam emprego. O que é que acontece no Brasil? Você tem uma população economicamente ativa, que não é pequena, são 8 milhões de famílias que estão envolvidas no Bolsa Família, que nenhum da população economicamente ativa, 18, 19, 20 anos, integrado no programa, não procura emprego. Camufla. Tanto é verdade que quando você faz a pesquisa para o desemprego nas cidades, nas grandes cidades, áreas metropolitanas, o desemprego vai lá em cima. A taxa de desemprego. Por quê? Porque aí tem menos camuflagem. Nas grandes cidades você não tem um peso excessivo do Bolsa Família amortecendo exatamente a busca de emprego de uma população economicamente ativa. Até porque esse é um programa de uma filosofia perversa. O Bolsa Família, se você procurar emprego, perde a bolsa. Ou seja, é não incentivar ao trabalho. É exatamente você não ter a busca da dignidade, que é o que faz com que nós sejamos, inclusive, humanos. Porque foi o trabalho que nos transformou em seres humanos. Porque senão íamos ser e continuaríamos primatas. Eu estou aqui, quer complementar? Não, a minha grande preocupação é com uma observação que o Mauro fez aí. Precisamos prestar atenção ano que vem, depois do carnaval. Eu acho que a gente precisa prestar atenção a partir de agora, Mauro, mas com muita atenção, porque agora tem final de ano que você tem um pouco de estímulo em consumo. No carnaval você tem estímulo também. E depois nós temos a Copa. E que é algo que me preocupa, porque, de uma certa forma, causa uma alienação momentânea para a nossa população. Não uma alienação do cidadão, mas do momento. E ele se embala naquele momento, naquela sensação, e isso pode levar a, de uma forma não muito bem estudada por parte da população, em acabar se deixando levar por esse momento e não se preocupar com o futuro. E o futuro é importantíssimo a gente começar a mudar agora. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já, esperamos você. É uma alegria em poder cumprimentar os servidores públicos na sua data. Eu poderia começar esse meu pronunciamento em saudação aos servidores públicos federais, estaduais e municipais, dizendo que não temos nada a comemorar. Não é verdade, embora no ano que nós estamos atravessando, 2013, nós tenhamos registrado inúmeras manifestações de protesto. A nossa categoria, em algumas carreiras, não está satisfeita com as medidas que têm sido adotadas de proteção ao salário. Contudo, nós temos sim que comemorar. Temos que comemorar principalmente a nossa união. A união de todos os servidores públicos em defesa dos seus direitos. O direito à data base, que embora exista em lei, até agora não foi efetivamente aplicada. O inciso 10 da Constituição de 88, no seu artigo 37, que prevê a revisão da remuneração salarial dos servidores públicos sempre na mesma data. Até agora, estamos aguardando esse mandamento constitucional que data de 2003. E tantas outras conquistas dos servidores públicos que não se efetivaram.
Sobretudo, os direitos dos aposentados e pensionistas, que estão marginalizados nos seus direitos. É preciso que a gente reflita na data de hoje e as autoridades governamentais se sensibilizem pelas reivindicações dos nossos servidores públicos. Aí sim teremos como comemorar a data dedicada aos servidores públicos. Muito obrigado e uma feliz data do servidor público. Você tira do trabalho para estudar. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala e a gente continua debatendo aqui, né? Porque o assunto é realmente importante. Eu ainda vou falar em protesto, viu, deputado, meu querido Zakir, Mauro Calil, nosso grande consultor financeiro, eu tenho que contar para vocês que no último que aconteceu aqui em São Paulo, terminou com depredação de bilheterias, caixas eletrônicos e ônibus no Parque Dom Pedro. Durante a invasão do terminal, um coronel da PM foi agredido e levado ao hospital com a clavícula quebrada e escoriações no rosto e também na cabeça. O governador Geraldo Alckmin disse que o modo de atuação da polícia não deve ter mudanças. E aí, o que dizer? Ô, Mauro, você como cidadão. Como cidadão, eu vou falar como cidadão. Eu vou falar o que eu estava conversando com meu pai outro dia, e a gente estava falando, nossa, mas parece que está uma baderna isso aqui. Eu sinceramente, você tem eu acho esse sentimento? Manifestação, eu sou da mesma opinião da maioria. A manifestação é totalmente legítima. Agora, quebrar coisa, pelo amor de Deus, tem que dar cadeia. Doutor Zakir vai ficar por último, até porque, gente, ele é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, apresentador do programa Operação de Risco, e está gravado na Rede TV, que também tem tudo a ver com esse universo e o mundo dos policiais. Vou deixá-lo por último. Vamos lá, o comentário do deputado federal Roberto Freire. Olha, esse movimento dos Black Box, isso tem a ver com uma visão política da chamada linha direta. Isso é algo perigoso, né? Isso na Itália deu em terrorismo efetivo, né? Com perdas de vidas humanas. Caminha, alguns com retórica de esquerda, mas, no fundo, prática fascista, né? Isso teve na Alemanha e está por trás daqueles que lideram muito desse movimento. A linha direta da violência como de mudança da sociedade. Isso para querer dar a esse movimento não apenas o vandalismo, mas, anterior ao vandalismo, uma certa visão de atuação política. Tem que ser combatida. A forma de combater, evidentemente, não é lhe dando combustível para a continuidade. Não é a violência, mas é a atuação da lei. É exatamente isso. Claro, claro, mas isso eu acho que está começando. Eu acho que a sociedade esgotou a sua benevolência com algumas dessas manifestações, aquilo quase como uma coisa natural no primeiro momento. Agora não. Agora você tem uma sociedade que reage. Eu diria a você que não é apenas o governador de São Paulo, até a presidência da República também se posicionou contra isso, porque isso está desbordando, está saindo de certo controle. Então, não, sem nenhuma dúvida, você tem que usar a força da lei. Quem praticar atos de vandalismo tem que ser responsabilizado, efetivamente. E eu acho que essa ação contra o comandante da polícia aqui, a violência da agressão à ordem, eu acho que vai gerar até no Brasil, por exemplo, um movimento que eu acho que é correto, já tentei algumas vezes. Qualquer ato criminoso praticado contra agente da lei tem que ser punido em dobro. Também penso assim. Isso os Estados Unidos têm uma política dessa. Isso é importante para garantir, ao mesmo tempo, garantir que eu acho que não tem nenhuma dúvida que o Alexandre terá, de que a polícia e aquele coronel agiu com muito sangue frio. Até porque, depois de ter sofrido isso, não permitiu que houvesse um processo de enfrentamento. Ele teve essa característica importante. Por quê? Porque tem que se usar a lei, não a violência, porque pode ser combustível para esses que acham que a violência vai mudar a sociedade. E não vai.
Muito bem. Delegado doutor Alexandre Zaki, seu Você comentário. sabe que eu fico emocionado quando eu ouço lideranças como o Roberto, como o Calil, que é uma liderança no segmento dele, fazerem análises ponderadas e equilibradas como as que foram feitas agora. E me entristece demais quando eu sou abordado na rua por diversas pessoas dizendo: a polícia está muito mole, a polícia tem que pegar, tem que prender, tem que arrancar, tem que agir. Esse equilíbrio vindo de quem lidera, de quem tem esse papel de formar as opiniões, é muito importante. Eu me estimulo demais ouvindo pessoas como vocês. Eu quero agradecer demais o bem que vocês estão fazendo para a sociedade. Quando a gente fala em sociedade, Liliana, já falei mais de uma vez, a gente precisa ter instituições fortes para dar sustentabilidade a essa sociedade, para dar tranquilidade, paz. A gente se organizou em sociedade para poder facilitar a vida da gente, e não para complicar a vida da gente. O que eu vejo é que a polícia, num dado momento da história, e até justificadamente, acabou sendo colocada um pouco de lado com um tratamento diferenciado por toda a sociedade, reflexo do que aconteceu na época da ditadura. E não vejo isso como sendo algo negativo. Era um momento histórico que a gente vivia. Era um momento onde a gente saía de um regime onde se privavam liberdades, direitos e garantias institucionais e que hoje nós não vivemos mais. Eu acho muito tranquilo hoje você dizer que é fundamental essa liberdade de protesto, essa liberdade de se manifestar e se indignar com relação ao que tem sido posto hoje pelo governo, mas também é fundamental se respeitar a instituição. E o que a polícia fez nessa última manifestação aqui foi dar um exemplo de que ela está se preparando e que ela está atenta a essa mudança e que ela não vai reagir de forma truculenta e agressiva, que não pode. Isso faz parte do fortalecimento do crescimento dessa instituição, que também é fundamental para a sociedade. Como assim o é o Ministério Público, como assim o é o Judiciário, como assim o é a Câmara dos Deputados, o Senado, o legislativo nosso é muito importante para essa estabilidade. E você dar algumas prerrogativas, não privilégios, prerrogativas para aqueles que se expõem em defender a sociedade, como é o caso dos policiais, eu acho mais do que legítimo. É legítimo, a sociedade precisa responder e dar este voto de confiança a essa polícia. E isso também é uma forma de você dar autoridade e autonomia para esses policiais defenderem legitimamente os direitos daqueles que querem protestar sem vandalismo. Você sabe o que eu penso, né? Eu sei o que você pensa. Se eu falasse o que você pensa, sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia ser processado por abuso de autoridade. Então eu posso falar. Gente, está uma bagunça. É inconcebível, e eu sou uma pessoa que protesto, é inconcebível que entre nós todos, e você que protesta também como eu, tem que entender isso, separar o joio do trigo e não ficar contra a polícia. Percebe? Quando a polícia toma atitude, tem ação diante desses vândalos que não têm o mesmo objetivo que nós temos, todos nós temos que nos rebelar e temos que apoiar a polícia. Agora, o governador do estado, que me desculpe, mas realmente está faltando mando, porque algumas capitais do nosso país, aparecer já mascarado ou praticando vandalismo, não tem conversa fiada, vai preso. Não tão, eu estou protestando e estou indignado e sair quebrando. Não, você é outra coisa, você é marginal, você é bandido, você não é uma pessoa que tem no sangue o desejo de um país melhor, você quer um país pior. Porque quem depreda quer. Mas, Liliane, você está falando exatamente a mesma coisa que eu. E o que a gente precisa hoje é trazer a polícia para participar dessas conversas. Mas o que precisa de um governador, sim, porque o policial só age mediante ordem e mando. O que a gente precisa é de um governador que diga: aqui nesse estado não vai ter black box. Porque assim como o crime organizado começou pequenininho, e para mim eles não diferenciam de nada de crime organizado, viu? Começou pequenininho e todo mundo fingindo que ele não existia, e hoje está aí e a gente sabe disso, é a mesma coisa esses black box. Daqui a pouquinho, eu que tenho o direito de manifestar, não vou por causa do black bloc. Aí interessa a quem, já deputado? É o que eu falo... Isso já está tendo reflexo, que as pessoas não estão indo se manifestar. E cadê meu direito? Há um refluxo geral, mas há também um certo receio, porque, por exemplo, manifestações no Rio dos professores que estavam em greve, foi pacífica, e depois que terminou,
veio uma som de violência. Mas, olha, o que você coloca é uma discussão, por exemplo, o Estado de Pernambuco fez. O governador, a Assembleia Legislativa, lá criou, inclusive, uma norma de que mascarado não vai ser permitido. No mínimo. Será imediatamente detido, identificado. Claro. Então, isso pode ser. Eu não duvido que isso prolifere pelo país, se continuar esse tipo de coisa. Mas eu acho que o governador, inclusive o governador de São Paulo, só assim, não é nenhuma defesa, é que eu acho que ele é uma pessoa muito ponderada, mas é uma pessoa muito firme. Olha, se tem um lugar onde se combate crime organizado e que, apesar de todos os pesares, você tem um sistema carcerário que funciona, é aqui em São Paulo, porque o resto do Brasil é um desastre nisso. Já foi, só né? Muito bom. Não, e a gente tem que ter isso mesmo, né? Claro, precisa melhorar, é evidente. Mas eu, até por um certo distanciamento, eu venho de Pernambuco, eu venho de eu só acho visão que, nacional. O problema se mata no ninho, porque depois que ele vira um dragão gigante... Mas olha, o crime organizado não é um problema de cidade. É um problema das drogas, é um problema de outra dimensão do tráfego, que aí começa a se enraizar. Não é o crime tradicional e comum do nosso Código Penal da década de 40. É o crime do século XXI. Aí eu chamo a atenção para uma necessidade que é fundamental para a gente repensar a forma com que a polícia tem que agir. Agir sempre com inteligência, Liliane. Hoje, com esses meios de comunicação, com os meios tecnológicos, com as redes sociais, a gente consegue. O que precisa é gerir um pouco melhor essa estrutura toda, para viabilizar o quê? Essa identificação, essa pontualidade desses manifestantes que não estão lá protestando, estão lá para cometer crime. Então, usando isso, um modelo de gestão um pouco mais tecnológico, buscando novas ferramentas para você fazer esse tipo de monitoramento, a polícia vai ter estrutura e vai ter instrumento suficiente para poder coibir. Eu tenho a impressão de que nós estamos chegando a esse ponto. Hoje você tem uma população, quase que na sua totalidade, rejeitando esse tipo de manifestação. Então, isso vai facilitar a ação dos governos e da própria polícia no combate ao vandalismo. Coisa que, num primeiro momento, estava muito misturado com a manifestação e você tinha, inclusive, aqueles que iam, claramente, até defender que a violência era importante, porque sem ela não teria a força que teve a manifestação para mudar a ação do governo e tudo mais. Então, eu acho que hoje está a sociedade mais preparada para uma atuação mais efetiva. Você já viu um pêndulo funcionando? Ele vai e volta, vai e volta. Quando eu falo em física, a toda ação corresponde a reação igual em sentido contrário, ponto. É facinho fazer essa equação. Na ciência humanística, ou seja, nos nossos relacionamentos, na interface entre os cidadãos, entre o governo, entre os seres, as instituições, eu não estou lidando com uma ciência exata. Toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Então, não é tão fácil de se quantificar e de se qualificar essas ações. A toda ação, Liliane, corresponde a uma reação, às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco menos forte. Falta esse equilíbrio, e o que dá esse equilíbrio é só o tempo. É a maturidade, é a sociedade amadurecendo e evoluindo. É isso que dá esse tom. Muito bem, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer intervalo comercial? O que você quer aí? Já vamos aos ouvintes que querem participar aqui conosco. E você que, claro, nos chamou aí através do telefone ou até mesmo por e-mail, a começar pelo Cícero Itapevi. Calil, a questão do aumento do IPTU de São Paulo é uma má administração financeira? Essa está sempre no vermelho, sempre com prejuízo. O Corinthians, a empresa do Eike Batista, as pastas do governo do Estado e por aí vai. Isso vai parar onde, hein? Bom, na verdade, você tem má administração financeira. Agora, obviamente que a regra não é a má administração financeira, né? A maior parte das empresas são bem administradas, a maior parte das prefeituras e estados são bem administrados, até por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, existe aí uma forma
de se equacionar. Quando existe uma quebradeira, obviamente que uma quebradeira numa empresa grande estatal, de um ícone nacional, quebra, etc., isso povoa, né, as manchetes de jornais, mas essa não é a regra, né? Obviamente que modelos de gestão se aperfeiçoam ao longo do tempo e o poder público tem que seguir esse aperfeiçoamento, coisa que vem fazendo não na mesma velocidade na iniciativa privada. Você sabe que a hora que o Calil foi começar a responder aonde ia parar isso, empresa do Wake, Corinthians, não sei o que, eu achei que ele ia começar respondendo que ia parar na segunda divisão, mas eu fiquei um pouco mais aliviado, ele falou que ele pede seu comentário também, deputado. Mas precisa, né? Mas precisa chegar lá. Até porque episódios como esse do Ike, evidentemente, precisa do Ministério Público uma investigação mais séria, do BNDES, do governo Lula, desse expoliação que foi feita na cidadania brasileira. Esse Ike recebeu do governo coisas que, numa sociedade mais democrática, não seria permitido. Muito bem. O Calil, a Marilis do Guarapiranga tem uma dúvida que é a minha também, viu, Marilis? Obrigado pela pergunta. No Brasil, a alta do dólar é inflação e a baixa do dólar é inflação também. Como a gente entende? Isso é interessante, né? Na verdade, não é a alta do dólar ou a baixa do dólar que gera inflação. Eu lembro quando eu era assistente numa multinacional, o nosso diretor falava isso para os fornecedores. Nossa, vocês justificam o aumento do preço pela alta do dólar. Agora o dólar, na época do plano real, etc., né? O dólar ficou equacionado ou cai e ninguém me fala, o dólar caiu, a gente vai reduzir o preço, né? A verdade é que o dólar ele influencia muito pouco. A gente tem uma cultura inflacionária, né? Qualquer contrato no Brasil tem lá um indexador, um IGPM, um IPCA, um INCC. Isso é cultura inflacionária. Eu costumo dizer para as pessoas... Outra questão, olha só. Imagina que você está em São Paulo e que você quer ir para Campinas. São 100 quilômetros de distância. Agora, se você parar em Jundiaí, que são 60, ou se você chegar a Piracicaba, que são 140, está tudo certo. Essa é a meta de inflação do governo. Nós temos 4% mais ou menos 2%. Que é isso? Que é isso? É a pergunta Entendeu? Que eu faço também. O Tarcílio, da Barra Funda, diz assim, deputado Roberto Freire, informe para nós quantos anos o senhor é presidente nacional do PPS? Sou há muito tempo. Eu já vim da presidência do PCB, quando ainda estávamos lá. E, olhe, posso dizer, até para minha honra, eleito em todas as oportunidades por unanimidade por um Congresso Nacional. Não fui escolhido a dedo por ninguém, não. Uhum. Foi por escolha unânime. E estou preparando até porque temos que ter perspectiva futura. E a minha não tem um certo limite, já tenho 71 anos. Estamos preparando essa alternância e o partido está muito satisfeito que a gente comece a preparar essa alternância agora. Não tem reclamação nenhuma em relação ao passado. O Geraldo Cardoso, da Bela Vista, Calil, o que os deputados paulistas podem fazer para o valor do IPVA em São Paulo não seja o mais caro do nosso país? Olha, é uma boa pergunta a ser feita para eles, porque eu também acho inacreditável isso. Aliás, começa na tabela... parcelamento ínfimo também. Né? Usa essa tabela FIP, tabela de mercado e tal, mas o meu carro não vale aquilo quando eu vou vender no mercado, né? Tem umas questões aí que são importantes. O IPVA, no estado de São Paulo, ele é bastante alto, né? 4%, em outros estados chega a 1%, etc., agora, a gente tem um outro ponto, né? A gente tem muito carro, né, no estado de São Paulo. As estradas estão virando avenidas. Né? Então, se você diminui muito também o IPVA, você estimula mais o consumo de automóvel, etc. É uma equação um pouco difícil. Do ponto de vista só do IPVA, quando nós analisamos somente o IPVA, ok, é muito alto. Agora, do ponto de vista social, esse custo pode ser ainda maior se a gente diminuir o preço do IPVA. O Rogério Toledo de Santana, doutor Zakir, foi profundamente lamentável e temeroso a TV nos mostrar o quase linchamento de um coronel, né, PM paulista, cujas imagens foram, inclusive, transmitidas para fora do nosso país. Será que em São Paulo nós não temos autoridade de governo e segurança pública? Não, eu prefiro encarar essa notícia do lado positivo. Foi profundamente gratificante ver que a polícia soube reagir da forma que a legislação e que a lei previa.
É essa forma que eu prefiro encarar. É lamentável você ter pessoas que fizeram o que fizeram com o coronel, sem dúvida nenhuma. Agora, é gratificante você ver uma polícia reagindo dentro da legalidade, que é o que todo mundo quer. Você não quer entrar numa delegacia e ser mal atendido, você não quer pedir a presença de um policial militar e eles chegar e ser truculento com você. Você quer ter o quê? Nessas instituições, respaldo e defesa dos seus direitos, e não vingança. E parece que os agressores estão sendo presos. Identificados. Vários foram presos. Então, vários foram presos. Essa é a reação que deve ser. E eu até salientei aqui, porque o coronel teve, quando saiu, poderia ter mandado ter uma certa chacina. Liliane, e ele mandou acalmar. Nada de reação violenta, o que a gente porque senão seria pior. O que a gente precisa na nossa sociedade são de líderes e não salvadores da pátria. O que a gente precisa no meio dos policiais são de pessoas legalistas, defendendo os direitos e não vingadores. Enquanto isso, os outros vão agindo, né? Liliane, não é a nós que cabe a vingança. Não, cabe eu a não sou nós a favor o quê? da vingança, mas zelar sou a favor por uma da sociedade segurança. equilibrada. E nem o coronel está tendo segurança. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. O Augusto Nunes, também não estou dizendo que deveria ser o caso de avançar em cima do povo, matar o povo, nada mas disso. Então, Liliane... Mas assim, um povo que não teme uma autoridade... né? Isso é ruim. Mas isso se constrói. Se constrói como? Com escola, com educação, dando formação. A coisa importante é dizer que o temor da autoridade é o exercício da lei. Porque o temor não pode ser reagir com o mesmo grau de violência, porque aí é a lei da selva. Então, vamos esperar claro, que tem que ter, aí não tenha dúvida. É a aplicação da lei. Mas eu não acho que é temor. Eu ia fazer eu não tenho há muito tempo. Uma coisa que eu, desde pequeno, eu ouço da minha mãe. Isso é um absurdo. Assim, minha mãe falava pra gente quando a gente era pequenininho. Falava assim, olha, se você tiver algum problema, procura um guarda. Né? Era engraçado que às vezes eu ia pedir informação numa cidade que eu não conhecia, eu buscava o quê? Alguém fardado. Entendeu? Então, às vezes eu parava dentro de uma estação do Corpo de Bombeiros, né, para vinham perguntar o que eu fui fazer lá, eu falei assim, olha, eu estou procurando uma rua assim, assim, assado, e me dava. Quer dizer, essa confiança, ela é criada no berço, né? E eu não sei onde que se perdeu. Augusto Nunes de Perdizes, deputado Freire, o PPS está atualmente com 7 deputados federais em sua bancada. Partido pode ser considerado aí o que se chama de pequeno? Não, olha, são 8 deputados e se ficarmos com 8, vamos ser efetivamente nanico. Né? Mas, olha, tem uma coisa que é importante salientar. Apesar de estar com 8 parlamentares, o PPS é protagonista, pela seriedade, pela sua história, e isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Mesmo pequeno, até nanico, mas é um partido respeitado. Ainda o Helder, do Cambuci, deputado, será que o senhor não vê nada de bom feito pelo governo do PT? Olha, se você vê, você diga. Eu fico tendo que exercer, já somos tão poucos, o papel de criticar aquilo que está errado. E tem tanta coisa errada para criticar que você ainda não viu tudo o que eu tenho a dizer. O Márcio, do Tucuruvi, deu tempo para a surra levada pelo coronel da PM ser fotografada e filmada, mas não deu tempo da PM evitar o linchamento. É uma observação que eu também me intriga, sabe? Não que os fotógrafos e os cinegrafistas tivessem que defendê-lo, mas me incomoda bastante aquela cena e pouca coisa está sendo feita naquele momento. Olha, mas isso, só para lembrar, infelizmente, certos momentos geram o linchamento. E se não for a polícia, aquele que está sendo linchado vai morrer. Por quê? Porque ninguém vai lá para evitar, não. Pode estar sentindo, mas há uma tendência das pessoas a não participarem. A sociedade, infelizmente, gera isso. Mesmo as pessoas lá vendo aquele absurdo... Mas se o senhor me permite, deputado, eu acho que não devem ir.
Não devem ir. Por quê? Não devem ir mesmo. Isso é um policial, eu não entendo disso. Não, e eu vou dizer por que não deve ir. Porque senão eu estou colocando aquilo, transformando aquilo no que eu posso chamar de uma rixa. É um batendo no outro e um brigando com o outro sem ninguém saber por quê, nem por onde vai. É o perigo daquilo que se chama delito multitudinário. Quando a pessoa entra na multidão, ela tem uma tendência de perder a sua personalidade e agir de acordo com o movimento que vai aquilo. Então, é melhor mesmo que não entrem. Tá. É melhor que a polícia faça isso. Doutor Zaki, agora, peraí, Liliane, só fazer essa comparação ela é injusta, porque câmera e fotógrafo e filmagem, em qualquer lugar hoje, você tem de, no mínimo, 2 para cada policial fiscalizando ele. Esse aqui, o então, Donizete, do Paraíso. Até quando, doutor Zaki, a polícia paulista vai ficar olhando com cara de paisagem os manifestantes depredando tudo? Esse é o meu medo. É o medo de se criar na sociedade um sentimento de vingança. A polícia tem que agir assim que houver infração à legislação, a polícia tem que ir e agir de forma firme, não truculenta, firme. Tem que agir de forma objetiva, pontual, cirúrgica. É isso que se espera de uma polícia num país democrático. A Vera Cruz, do Jardim Marajara. Calil, até baixei aqui uma planilha de custos para controlar o orçamento doméstico, mas não consegui levar para frente. Estou guardando todas as notas de compras, mas mesmo assim não sei por onde começar. Você tem alguma dica aí para organizar minha bagunça e controlar as minhas finanças? Bom, você pode procurar no Google Mauro Calil, né, e entrar em contato conosco, a gente fornece esse serviço. Agora, a dica, que é o grande pulo do gato psicológico, tá? Você ter um objetivo, ok? Assim, coloca um objetivo, por menor que seja, uma viagem internacional, a compra de um carro, enfim, que seja o buffet de aniversário do seu filho. Tendo esse objetivo, a força da organização vai aparecer. E deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Eu aprendi com o Babai, o turcão lá do interior, que quando for cortar a despesa, meu pai falava assim, filho, corta de baixo para cima. Fala, mas não tem que cortar as maiores primeiro? Não, corta as menores. Sabe por quê? Porque geralmente é coisa que você não faz diferença, não faz falta nenhuma para você, não vai te fazer mal, e você já vai juntando, junta, vira um bolão. Muito bom. Não sei se funciona. Não, essa, inclusive, é o tema do meu primeiro livro, A Receita do Bolo, que pequenas migalhas se transformam num bolo gigante. E aqui, para terminar, o Rodrigo da Vila. Eu aí já vou para a política mais geral. A gente precisa ter um projeto de desenvolvimento para o país. Claro, muito bom. É verdade. Olha, ele diz assim, já participei de passeata e já vi black blocs, inclusive, defendendo manifestantes. Em partes, eu concordo com as atitudes deles, mas acho que máscaras são também formas de manifestações. Por trás dos black blocs estão se escondendo aí bandidos, mas também estão com medo os estudantes, os pais, filhos que querem mudar o país. Medo do quê? Medo é por isso que eu defendo, por isso que eu defendo uma polícia que responda ao nível da legalidade, para justamente garantir essas pessoas que se dizem com medo. Essas pessoas estão achando que nós vivemos em que época? Na época da ditadura? Na época da ditadura, sim, se tinha que ter medo de ir para a rua. Hoje não. Bom, e aí vamos dizer, todas as manifestações, inclusive as maiores das eleições chamadas diretas já, ninguém foi mascarado, não. Eu participei e vou falar uma coisa para você. Acabou, fala. Para ninguém ficar Não, eu tinha orgulho de estar mostrando na minha cara naquela época. Muito bem. O diabetes é um dos maiores desafios do saúde aí do século XXI. 280 milhões de pessoas correm o risco de desenvolver a doença. Acredita-se que em 2030, 500 milhões de pessoas viverão com diabetes. É uma preocupação de todos e todos temos um papel a desempenhar aí para modificar o curso do diabetes e assim proteger o nosso futuro. A campanha do Dia Mundial do Diabetes 2013 incentiva a todos a dar um passo pelo diabetes. Ela acontece no dia 10 de novembro no Colégio Madre Cabrini, em São Paulo, que fica na Rua Madre Cabrini, 36, na Vila Mariana. Informações, acesse o site anad.org.br. ANAD é a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Muito obrigado, meu querido Mauro Calil, seu site? academiadodinheiro.com.br. Muito bom. Meu querido deputado Roberto Freire? Olha, eu que agradeço o meu... Olha, eu tenho seu alguns. Seu contato. Olha,
Tem no Twitter, Freire_Roberto. Coloca lá no Google que você vai achá-lo, então, com certeza. Não, tem lá na Câmara dos Deputados, olha, tem lá o acesso total e eu não escolho nada. Zaki, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem puder prestigiar a Operação de Risco, sexta-feira, a partir das 22h30 na Rede TV e às 23 horas, Operação de Risco. Gente que fala fica por aqui. Tem a direção do jornalista Fausto Camões. Beijo a todos e até um próximo programa. Não sai ainda não, que tá pedindo.